Pedra de tropeço. Isso mesmo. É o que muita gente está sendo diante daqueles que não estão firmes na fé. Romanos capítulo 14, o versículo 13. Portanto, não julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se por causa da comida entristece seu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. O amor ao próximo é um significado mais profundo que define a vida cristã. Você pode responder para qualquer pessoa quando alguém dizer: o que é ser uma pessoa parecida com Cristo, nascida de novo, convertida de verdade, uma pessoa que é um cristão verdadeiro? Você pode responder para ela assim: é aquele que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. É só dentro dessa condição, é só tendo esse princípio, ou melhor, é um mandamento. Amar não é uma questão de apenas de necessidade, mas é obrigatório para aquele que quer morar no céu. Porque diz a Bíblia que aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus. E se em outro lugar João fala que aquele que odeia, que é o que não ama, ainda está em trevas e nele não há verdade. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu próximo é mentiroso. Então, se não ama a Deus, logo não vai morar no céu porque está em trevas, não nasceu de novo. Às vezes está dentro de uma igreja evangélica, prega, canta, pastoreia, louva, fala línguas estranhas, mas ainda não nasceu de novo. Então vamos voltar ao raciocínio. Nós precisamos atentar mais para as carências e necessidades do nosso semelhante. E são várias, como as suas são várias necessidades. Algumas físicas, psicológicas, na área da maturidade espiritual, a compreensão das Sagradas Escrituras, resistência, fraqueza, enfim, nós temos em várias áreas e em vários aspectos da vida. Nós vivemos para nós, para Deus e para o próximo. Podemos colocar, vivemos para Deus, para nós e para o próximo. Mas o nosso mundo moderno nos deixa numa situação tão distante da verdade, em que nós envolvemos tanto com a realidade atual, que nos esquecemos de viver as verdades que a Bíblia nos orienta a viver. Porque isso significa amar o próximo, evitar o escândalo, evitar tropeçar, porque as pessoas tropecem em nossas palavras, em nossos comportamentos. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou fazer isso só para agradar as pessoas ou tal pessoa. Nós não vivemos, é claro, à mercê das pessoas. Mas quando se fala da fé cristã, se a nossa conduta, mesmo sendo algo comum, ela servir de pedra para outra pessoa, precisamos evitar. Porque uma vida correta diante de Deus e das pessoas não serve como tropeço para ninguém. Quando estivermos servindo de tropeço para as pessoas, é porque estamos vivendo de forma incorreta em alguma área ou em algum aspecto.
Isso é, eu posso evitar aquilo ou fazer aquilo de forma diferente a fim de ganhar o meu irmão. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso pode servir em várias áreas da vida. Precisamos amar o nosso próximo. Jesus manda amar teu próprio inimigo, e quando nós lemos aqui nessa palavra, ele usou a palavra irmão. Mas também pode servir para o ímpio, pode servir para uma criança. Jesus disse em outra vez, se alguém escandalizar um desses pequeninos, falando das crianças, é melhor que se mate. É tão grave isso que ele usou uma hipérbole. É melhor amarrar uma pedra bem grande no pescoço e se lançar no fundo do mar. Mas ai daquele que criar, que for um tropeço, mesmo que for para uma criança. Nós não estamos falando aqui de hábitos religiosos. Nós estamos falando aqui da fé cristã. De comportamento em que as pessoas olham para nós e não conseguem ver Cristo, não conseguem detectar Cristo, mas se escandalizam, se enfraquecem, se desanimam, pensam em voltar atrás, se decepciona. Ninguém é perfeito. A perfeição vamos alcançar só na glória. Mas Jesus não está pedindo que sejamos perfeitos quando ele diz para evitar o escândalo, porque nem todas as imperfeições nossas escandaliza. Nós estamos falando de coisas graves, perniciosas, coisas que envenena, que traz dúvida, coisas que traz tristeza ao coração daqueles que espera ver Cristo em nós. E muitas vezes o nosso exemplo é carnal, o exemplo de palavreados chulos, palavreados imundos, corruptos, palavrões, xingamentos e outras coisas semelhantes. É cristão que se veste como que tivesse no banheiro da sua casa, uma epidemia que agora a moda nesses últimos dias, as mulheres se vestem quase como nua, pelada na rua, inclusive muitos cristãos que estão me vendo agora, porque diz que Deus só quer apenas o coração. Se você não consegue ser crente nem na aparência, que dirá de coração? Nós queremos aplicar a palavra de Deus no coração das pessoas, mas se ela olha para nós e não vê correspondência daquilo que falamos, como elas vão acreditar em nós? Não podemos tropeçar, fazer tropeço, fazer com que as pessoas caiam, se desanimam, se afastam da fé. Você, pastor, olha as fotos que você coloca no Facebook, a sua esposa. Você é líder de mocidade, dirigente de oração, missionária, não importa a sua igreja. Olha o que você está vestindo na frente das pessoas, coisas que deveriam estar apenas na frente do seu esposo. Tem necessidade de você andar assim na rua? Tem necessidade de você andar assim no seu trabalho? Virando vitrine de cobiças de homens, vitrines de projetos de Satanás. E você, que não aguenta ver uma mocinha que já quer dar uma cantada, sendo que você é casado. E você que é jovem, que quer namorar com todas as meninas da igreja. Você é uma pedra de tropeço. Você é alguém que talvez não percebeu está sendo um exemplar de joio entre o trigo. Vai ver em Mateus capítulo 13 quem foi que semeou o joio. Essa correção para a sua vida. Que tipo de cristão nós estamos sendo nessas últimas eras? Onde a nossa luz tem que brilhar porque as trevas estão maiores, mais densas, mais profundas. É aí que a nossa luz deve brilhar.
Enquanto isso, pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, regentes, componentes, moças, rapazes, com a vida vergonhosa e às vezes dentro do templo de Deus, com os comportamentos imundos e sujos. Olha, Deus não vai te lançar fora da igreja, mas Ele vai te conservar para o dia do juízo. É hora de arrependimento. Chega de falarmos para as pessoas se converter, deixar seus vícios, e nós como cristãos dando mau exemplo, sendo escândalo para as pessoas, compra e não paga. Cobiça tudo que se vê na frente. Desonesto, mentiroso, adúltero, fornicador. Onde vamos chegar? Você é uma pedra de tropeço ou é um fundamento para alguém se firmar em Cristo? Ou você é uma pedra na construção de Deus para a glória do seu santo nome? É chegada a hora da igreja de Jesus se posicionar e não viver como o mundo, porque o mundo se sente liberado para fazer o que quer, mas espera algo melhor, diferente da nossa parte, e não viver de maneira tal em que as pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus por causa da conduta dos seus filhos ou daqueles que dizem ser seus filhos. Sede imitadores de Deus como filho amado, Paulo disse em Efésios capítulo 5 e o versículo 1. Que tipo de pai nós temos e como estamos imitando? A Bíblia diz, sede santo em toda a vossa maneira de viver. É um exagero. Agora nós que dizemos que somos cristãos, tudo que descobrimos na Bíblia que não é pecado, vamos fazer de qualquer jeito, sair por aí. A Bíblia diz para sermos moderados, faz parte do fruto do Espírito. Você nasceu de novo, e por que dá escândalo? E por que fala tanto mal de você, não te caluniando, não discordando da sua fé, mas discordando de uma conduta que não representa Cristo? Você representa quem na terra? Quem olha para você consegue ver Cristo? As pessoas esperam muito mais do que um cantar, pregar, orar. Ela espera exemplos em todos os aspectos da vida. Porque muitas coisas que eu faço, que você faz, Cristo não faria. Então isso está errado. Não sejamos pedra de tropeço, mas a luz que brilha em meio às trevas. Sal da terra e luz do mundo. Se posicione, crente. Tome posição. Porque o mundo está invadindo a igreja de Jesus e muitas pessoas da igreja estão aderindo isso e levando para a igreja e contaminando. É vergonhoso tanto comportamentos indecentes, imorais. E muita gente tem coragem de pregar sobre tanta coisa, menos contra esses escândalos que está acontecendo no dia a dia. Olha, Deus está te vendo e está me vendo. Vamos tomar posição, porque Jesus vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Não é qualquer pessoa que vai entrar no céu. E Deus tenha misericórdia de mim e de você. Tome posição na vida, crente. Pare de cometer escândalo. Não seja uma pedra de tropeço.